Bom dia. Eu resolvi antecipar a correção da atividade da semana 14, que é o estudo dirigido da semana passada. Resolvi antecipar para postar para vocês dia, dia 24. Por quê? Porque vocês vão fazer uma variação dia 24. E essa variação, o estudo dirigido é preparatório para ele. Então, ao invés de postar ela sexta-feira agora, eu vou postar quarta-feira, certo? Para quê? Para que vocês usem como material de apoio para fazer a avaliação. Vocês vão ver que vão ajudar muito. Espero que sirva para vocês, tá? Então, essa aqui vai ser a correção da semana 14, segundo período de Química, sobre tabela periódica, certo? Então vamos lá, né, sobre a semana 14. 1. Sobre o conceito da tabela periódica, analise os itens abaixo. Tabela periódica é um agrupamento de 18 elementos químicos conhecidos até hoje. Essa afirmativa é correta. Mendeleev, em 1869, organizou a tabela periódica por ordem decrescente em massa atômica. Está errada essa alternativa. É por ordem crescente, não decrescente. Em 1913, Henri Moseley, que colocou os elementos químicos em ordem crescente em número atômico. Essa é correta. Ele organizou em ordem crescente em número atômico. Segundo Moseley, o sentido da tabela periódica é de baixo para cima. Essa está errada. Nós sempre vamos analisar a tabela periódica, não esqueçam. De cima para baixo e da esquerda para a direita, certo? Então, nesse caso, a resposta correta é a letra D, certo? Então tá aí, resposta correta, letra D. A respeito da organização dos elementos químicos na tabela periódica, o item incorreto é: a tabela periódica está pautada na distribuição dos elementos em 18 colunas verticais, também denominadas grupos ou famílias, e 7 colunas horizontais, também determinadas períodos. Essa alternativa está correta, tá certo? As 7 colunas horizontais, também chamadas de período, é o que nós acabamos de falar lá em cima, está correto. Em cada setor da tabela periódica, ou seja, em cada quadradinho, você tem as seguintes informações. No canto superior esquerdo, o número atômico, no centro, o número e a sigla do elemento químico, e um embaixo do outro. E no canto inferior esquerdo, a massa atômica. Está correta essa informação também. Os actinídeos e os lantanídeos se localizam ambos, respectivamente, no grupo 4 e nos períodos 6 e 7. Está errado. Tá? Eles ficam no grupo 3, não no grupo 4. Então, a incorreta é a letra D. Só para a gente poder conferir, a letra E. Existem locais na tabela periódica que não há os períodos 1 e 2 e 3. Correto, realmente não tem. Tem um espaço vago lá em cima, mas ele tem que ser contado. Lembre sempre disso. Certo? Então, agora nós vamos pegar o livro didático, tá? Nós vamos ter alguma informação, nós vamos identificar os elementos na tabela periódica. Então, os elementos químicos na tabela periódica do grupo 14, segundo período, 13, terceiro período, e grupo 2, terceiro período, são respectivamente. Então, vamos lá. A gente começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Grupo 14. Achou o grupo 14? Ele está lá no final. Segundo período. Não tem o primeiro período, mas conta o segundo. Achamos. Quem é ele? O carbono. Grupo 13 está ao lado do grupo 14. Né? Terceiro período. Não tem o primeiro período, mas a gente conta o 1, 2, 3. Quem é ele? O alumínio. Grupo 2 está lá no começo, a segunda coluna. Terceiro período. Então, terceiro período. Então, a gente não tem o primeiro, não tem o segundo e a gente conta o terceiro. Quem é o terceiro? O magnésio, certo? E nós temos também o nono actinídeo, que a gente for olhar é o plutônio, certo? Questão 4. Associa corretamente as colunas abaixo. Então eu vou preencher a segunda coluna. Elemento químico gasoso. O elemento químico gasoso é aquele que tem a cor vermelha ou alaranjada, a sigla. Então aqui é correta a letra B. Elemento químico artificial é que a sigla é da cor branca, então é a letra C. Elemento químico sólido é da cor preta a sigla, então é a letra D. E elemento químico líquido
é quando a cor é verde ou azul, a sigla. Então é a letra A. Então a sequência correta é qual? B, C, D, A. Então aqui embaixo nós vamos marcar que a alternativa correta é a letra B. Certo? 5. Elementos químicos na tabela periódica do grupo 18, segundo período. Grupo 17, quinto período. Grupo 12, sexto período. Grupo 13, sétimo período. Tem restrições aos seguintes estados físicos. Se você olhar lá no grupo 18, segundo período, lá na tabela periódica, você vai ver que a sigla dele é vermelha ou alaranjada. Então ele é gasoso. O grupo 17, quinto período, você vai ver que a sigla dele é preta. Então ele é sólido. O grupo 12, sexto período, é o HG. Você vai ver que ele é verde ou azul. Então ele é líquido. E o grupo 13, sétimo período, é o último lá embaixo, você vai ver que a sigla dele é a cor branca. Então ele é artificial. Então a resposta correta é a letra E. Certo? Questão 6. Dada as seguintes famílias: calcogênio, 4B, halogênio, alcalinos e 2B. Os grupos referentes às famílias serão. Então, esse aqui é um conceito que a gente tem lá no caderno, lá na explicação da aula passada. Certo? Cada família dessa é referente a um grupo. Por exemplo, o calcogênio é o grupo 16. O 4B é o grupo 4. O halogênio é o grupo 17. O alcalino é o grupo 1. E o 2B, cuidado para não confundir, só porque é 2B é grupo 2, não. Quando ele é 2B, ele é o grupo 12. Então a alternativa correta é a letra D. 7. Faça a associação correta entre as famílias da tabela periódica e a configuração eletrônica das últimas camadas usadas. Então nós temos as últimas camadas, certo? Quando for duas, a gente soma as duas, para a gente poder saber qual é a família, certo? Por exemplo, a primeira tem 5 e 2 elétrons, são expoentes. 5 mais 2, 7. Ou seja, como é P, ela é da família 7A. Ou seja, elas são os halogênios. Então é o número 4. A de baixo são 6 mais 2, 8. Como ela termina em P, ela é 8A, que são os gases nobres, que são o número 7. A terceira é 2S e 2P. 2 mais 2, 4. 4A. Certo? É a família do carbono, número 5. Na quarta, 3S2, 3P4. 4 mais 2, 6. Como termina em P, é 6A. São os calcogênios. O sexto o quinto é 1S1. Terminou em S é A. Como tem um elétron, é 1A. Ou seja, são os alcalinos, número 1. O sexto, 3S2, 3P3. 3 mais 2, 5. 5A, porque está terminando em P. Se ela é 5A, ela é a família dos nitrogênios, do nitrogênio. E o último, 3S2. Como termina em S, é da família A. Como tem 2 elétrons, 2A, que são os alcalinos terrosos. Então a sequência correta ficou 4, 7, 5, 3, 1, 6, 2. Marcando a alternativa correta, fica a letra A. Certo? Questão 8. Assinar a alternativa correta em que o elemento químico cuja a configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda com 4S2 e 3D3. Então, essas aqui são as duas últimas camadas usadas. Você primeiro soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, ele é 5. 5 elétrons. Como ele usa a última camada AD, quer dizer que ele é 5B, ou seja, ele é do grupo 5. E o período? O período é o último número grande usado. Qual é o último número grande na ordem numérica? É o 4. Ou seja, ele está no grupo 5, no quarto período. Resposta correta, letra D. Sobre a classificação dos elementos químicos na tabela periódica, analise os itens abaixo. 1. Se a cor do quadrado for verde, os elementos químicos presentes neles são metais. Não, está errado, eles são não metais. Os gases nobres têm seu quadrado da cor azul. Verdadeiro, está correto. Os lantanídeos e actinídeos são metais.
Correto. Todos eles são metais. A maioria dos elementos químicos são não metais. Está errado. A maioria são metais. Então a resposta correta é o item 2 e 3. Então nós vamos marcar a alternativa correta como sendo a letra B. Certo? 10. Dada a configuração eletrônica dos elementos químicos, o item 1, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S1. O item 2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. O grupo 3, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P2. Na tabela periódica, suas classificações são respectivamente. Então nós vamos olhar aqui, ó, a última camada, ó, 4S1. 4S1 ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, é porque ele é um metal. Certo? 3S2, 3P6, ele está na família 8A. Se ele está na família 8A, ele é um gás nobre. Então, sempre olhando as duas últimas configurações. Ou caso terminar com S, só ela. E o outro, 3S2, 3P2. Ele é da família 2, os expoentes, 2 mais 2, 4. Ele é da família 4A. Se ele é da família 4A, ele é um não metal. Certo? Então a alternativa correta dessa resposta é a letra E. Ok, gente? Então essa é a correção da atividade. Consultem, usem essas atividades para vocês poderem responder os formulários. Vocês vão ver que a nota de vocês vai ser bem melhor do que a última, uma vez que muita gente fez de qualquer jeito e não obteve um bom resultado. Ok? Então, bom teste, bons estudos e boa aula para vocês.